Não temos Luizito Soares, mas temos Yuri Alberto e Roger Guedes. Então fizemos 3-0 também. Lucas Herrero, conta pra gente como é que foi a rodada do Campeonato Paulista. Fala da copinha aí, que a Silvânia tá feliz da vida, veio até de verde hoje aí pra comemorar. Claro. E as outras notícias do esporte para nós aqui, Lucas. Tudo bem, Pedro? Muito bom dia a você, bom dia também a Silvânia e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É bem isso, né? Não tem Soares, não tem cão, caça com gatos, né? Yuri Alberto e Roger Guedes. 2 gols do Roger Guedes, 1 do Yuri Alberto. E aí a gente traz essa informação de que o Corinthians finalmente estreou no Paulistão, né? Porque contra a o outra Bragantino, não contou, né? Só contra o Cássio tinha estreado, jogou mal demais, perdeu, jogando por 1-0, perdendo lá em Bragança Paulista. E aí com isso, o Renato Augusto também voltou aos titulares. O técnico Fernando Lázaro, ao longo da partida, estreou 2 nomes. O lateral esquerdo, na verdade, Matheus Bidu, e também o atacante Ángel Romero. E aí, com isso, o Corinthians, jogando em casa, em Itaquera, conquista essa vitória e sábado pega a Inter de Limeira em Limeira, fora de casa também com transmissão da Rádio Bandeirantes. Outro alvinegro que entrou em campo, mas dessa vez não conquistou a vitória, o Santos, que tinha sido o único grande a vencer na primeira rodada, acabou perdendo e jogando mal, viu? 2 gols nos começos dos 2 tempos decidiram a partida, que não foi boa pro Peixe. O João Paulo, goleiro santista, falhou de novo, tinha falhado no primeiro jogo no gol do Mirassol, falhou ontem fazendo um pênalti bem bobo, que pode ser discutível, mas que também teve falha do João Paulo. E aí o Giovanni Augusto converteu. No segundo tempo, Nicolas Careca ampliou de cabeça em Campinas, com isso Guarani 2-0. Hoje temos Palmeiras e São Paulo em campo, às 7h30 da noite, Ferroviária e Tricolor do Morumbi jogando em Araraquara, e às 9h30, Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras lá em Ribeirão. E domingão tem Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, já uma prévia do que pode acontecer nesse primeiro clássico da temporada. Campeonato Carioca hoje tem na Band, hein? Na tela da Band tem Vasco e Audax e Vasco às 9h10 da noite, Vascão que empatou a primeira rodada com o Madureira por 0-0, mesmo placar do jogo de ontem entre Madureira e Flamengo, jogo que, olha só, essa história é impressionante, Pedro. O jogo demorou uns 15 minutos para começar, sabe por quê? Porque a medicação da ambulância estava vencida. E aí a Anvisa fez uma investigação ali antes de começar a partida, foi olhar, né, todos os medicamentos e tudo mais, e os remédios estavam vencidos. Por isso que demorou uns 15, 20 minutos para começar a partida, e o jogo que iniciou lá por volta das 7h20 só foi terminar perto das 9h30 da noite, em campo, em Cariacica, no Espírito Santo. É bom que a gente explique, né? Porque o Madureira deu o mando para Cariacica, no Espírito Santo, pro estádio Kleber Andrade. Aí sim, nada demais aconteceu, porque o Flamengo não teve uma atuação tão boa como contra a Portuguesa. Fim das contas, 0-0, e o Fla continua invicto com os titulares, né? Porque conseguiu uma vitória na segunda rodada e agora esse empate diante do Madureira, segundo jogo do técnico Vitor Pereira à frente do Mengão. Quer falar da Copinha, Sil? Quero. Ah, com certeza, né? Porque o Ibama diz que tá lá na sede do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras acabou com a Floresta, né? Desmatou, né? Floresta do Ceará, que era a grande surpresa, né? Era uma equipe não tão tradicional assim, uma equipe com pouco investimento, né? Fez uma campanha bacana. Espetacular, conseguiu chegar às quartas de final da Copa São Paulo, que é muita coisa, né? Pensando nas categorias de base, chegar numa fase tão avançada de um torneio de mata-mata, assim, é bem legal. Mas o Palmeiras não tomou conhecimento do Floresta e são 26 gols marcados em 7 jogos. É impressionante. Palmeiras venceu por 5-0 e em 7 jogos tem 7 vitórias, só 2 gols sofridos. Vai ter pela frente um outro alviverde, o Esmeraldino, vai ter pela frente o Goiás, que ontem venceu o Sport por 1-0. Sabadão, então, acontece essa partida entre Palmeiras e Goiás em Santo André às 7h da noite. Hoje temos os últimos 2 jogos das quartas de final. Palmeiras e Goiás vão se enfrentar no sábado. Hoje temos Santos e Fortaleza às 9h45, América e Ituano às 7h da noite. Mudando um pouco de assunto, a gente sai do futebol e vai para as lutas. Ailton Dias, porque finalmente chegou a hora da gente ter o UFC de volta ao Brasil. Sabadão, na tela da Band também tem o UFC no Rio de Janeiro, e quem vai trazer pra gente os destaques é a repórter Mariana Albuquerque. O
O UFC está de volta ao Brasil e na tela da Band. Neste sábado, após quase 3 anos, o Rio de Janeiro volta a receber o UFC 283 na Gilnesse Arena, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os brasileiros Glover Teixeira e Davidson Figueiredo vão disputar o cinturão na categoria peso meio pesado e peso mosca. Os lutadores vão enfrentar o americano Jamahal Hill e o mexicano Brandon Moreno. A transmissão do evento começa às 8h30 da noite no horário de Brasília. Muito bem, o UFC então na tela da Band nesse sabadão, a Band monopolizando os torneios, e é bem legal que você sempre se encontra com a gente na tela da Band e também na rádio Bandeirantes com os mais variados eventos esportivos. Bom, pra gente fechar, hoje tem um jogo interessante, diferente e acaba sendo importante também porque é a estreia de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr, justamente contra o PSG, o Paris Saint-Germain de Neymar, Messi e Mbappé. Só pra vocês terem uma ideia do frisson que tá lá na região da Arábia Saudita, no Oriente Médio, ontem o PSG foi treinar no Catar, num dos estádios da Copa do Mundo, no Khalifa Stadium. E sabe quantas pessoas foram ver o treino do PSG? 30 mil. 30 mil pessoas nas arquibancadas só para ver o treinamento final do PSG antes desse jogo, que vai ser entre um combinado, viu? Vai ser o PSG contra um combinado de duas equipes. Isso tinha muito no passado aqui, né? Era Santos e Vasco, a gente tinha muito na época do Pelé e tudo mais. Vai ter o Al Nassr com o Al Hilal. Al Hilal que pode ser o adversário do Flamengo no Mundial, Al Nassr que é a equipe do Cristiano Ronaldo, treinada, né? Esse combinado vai ser treinado pelo Marcelo Gallardo, ex-técnico do River Plate. O jogo acontece às 2h da tarde entre Messi e Cristiano Ronaldo. É o Al Hilal que estaria interessado em contratar o Messi? Também, porque o Al Hilal é um dos adversários, né? Um dos rivais do Al Nassr da Arábia Saudita, né? O Messi tem um futuro indefinido, né? Para as próximas temporadas, ele renovou com o Paris Saint-Germain, mas quem sabe, né? Daqui a uns 2 anos a gente não veja um Cristiano Ronaldo e Messi contra o outro no Oriente Médio. Já pensou, Silvana? Que universo paralelo? Várias TVs vão querer transmitir o campeonato. Exatamente. Certamente, né? 6h37.